Fala, galera ligada no Resenha Bros. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão escutando. Tô aqui, eu, Pedro, com o meu caro Bruno. Como é que você tá, Brunão? Fala, meu patrão. Tô bem, e vocês? Tranquilo, saudações nintendistas aí para você de todos os lugares do Brasil, do Amapá ao Rio Grande do Sul, por que não em Angola, também em Portugal, né, Brunão? A gente tem ouvintes de todas as partes do mundo. É uma grande honra ter esse público tão diverso. Exatamente. Brunão, hoje a gente tem uma notícia que foi a grande notícia da semana da Nintendo. Foi uma semana menos agitada, vamos dizer assim, porque ele pegou o finzinho da Black Friday e tal, né, um monte de questão aí de vendas mesmo dos jogos e tal. Mas agora a gente teve uma notícia bem interessante, que na verdade é um rumor, sobre uma possibilidade de alguns jogos da Nintendo serem lançados para PC, né? A gente tem que frisar que é um rumor, nem foi divulgado por aqueles principais sites de videogame, tipo IGN, Nintendo Live. Isso foi um processo mais underground, assim, de obter esses dados, né? Mas ainda assim não é uma coisa assim também, alguém falou, foi uma questão ali de data mine, né, Brunão? Isso, o contexto foi o seguinte: em setembro desse ano, um programador conseguiu fazer uma engenharia reversa no back-end do serviço GeForce Now, que é o serviço de streaming de jogos da NVIDIA. E aí ele conseguiu acesso a vários títulos que supostamente viriam para essa plataforma. E o interessante é que muitos desses títulos, de fato, foram lançados como jogos algum tempo depois, como é o caso da trilogia, o remaster da trilogia de GTA e o Tomb Raider edição de 25 anos de aniversário. Foram jogos que, de fato, o rumor acabou se confirmando. Sim. E aí, recentemente, descobriram que nessa base de dados tem 2 títulos da Nintendo, que são o New Super Mario Bros. Para Wii e o Mario Plus Rabbids para Switch. Então seriam esses 2 títulos aí que fazem parte do rumor. Uhum. Exato. Então, teria esse rumor desses jogos estarem vindo para o PC. E é claro que, a princípio, assim, eu pensei assim, não tem como, né? Porque a Nintendo é a empresa que... Acho que eu não conheço outra empresa no mundo que eu consigo pensar que é tão apegada à sua propriedade intelectual, assim, né? Que não deixa de jeito nenhum. Os jogos da Nintendo sempre ficaram, vamos dizer assim, presos aos consoles da Nintendo, né? São os exclusivos e tal. Então não faria muito sentido. Mas, por outro lado, eu parei para pensar, não estão falando que é o Zelda Breath of the Wild e o Mario Odyssey, sabe? São 2 jogos, ele tem sua relevância. Esse jogo do New Super Mario Bros. É aquele pro Wii, né? Aquele que foi lançado originalmente pro Wii. Ele vendeu muito bem aquele jogo na época, mas já é um jogo que tem mais de 10 anos aí. Então, não é um jogo novo. E tem esse jogo que é um jogo da Ubisoft, que na verdade é um jogo do Rabbids, que é uma franquia que tem para outras plataformas, mas nesse caso, esses títulos específicos, que teve o 1 e agora vai ter o 2 para o Switch, contam com os personagens do Mario. Então é como se o Mario estivesse fazendo uma aparição nesse jogo. Mas é claro que por ter o Mario, o jogo por enquanto só é vendido para o Switch, né? E a sequência também foi confirmada só para o Switch. Então, assim, são os jogos que também não é uma coisa assim, eu não achei tão absurda, sabe? A hipótese, Bruno. Não sei o que você achou. Então, é difícil, porque é o que você falou, a Nintendo sempre toma muito cuidado para defender os exclusivos dela, né? Então, aparecer esses jogos no PC, não sei, eu acharia muito improvável, mas por outro lado, igual as notícias informam, alguns títulos já, de fato, se concretizaram como jogos, né? Títulos que estavam nessa lista de rumores. E ainda, além disso, parece que esse rumor menciona de maneira bem genérica que também serão incluídos jogos de Donkey Kong e Banjo-Kazooie. Uhum. Também Guitar Hero e títulos de Pokémon, mencionados assim de maneira bem genérica. Nossa, eu não sei, eu acho difícil, mas também não duvido tanto, não.
Uma coisa Principalmente porque não são títulos que hoje em dia estão em alta, digamos, né? Esses dois títulos que estão no rumor. Só complementando aqui a parte agora da NVIDIA. Ela alegou que os dados são realmente dela, mas que essa lista de jogos são jogos que eles usam para testes internos. É isso que ela alegou. Mas, de fato, foi um leak, um vazamento muito grande de informações e que ela realmente confirmou que os dados são da NVIDIA mesmo. E essa questão que ela falou aí de ser para teste interno, você acha que é possível isso, Brunão? Ou você acha que é meio balela? É meio para isso. Nossa, eu acho bem uma resposta bem evasiva deles. Que não deve ser só para isso, não. Talvez... Devem ter mais planos aí relacionados a isso. Exato. Às vezes pode ser que... Sabe o que agora me veio à mente, né? Eu já tinha pensado mais ou menos nisso. A Nintendo, há alguns anos, começou a fazer jogos para mobile, para celular, né? Sim. Então, jogos... o Pokémon GO pela Niantic, que fez bastante sucesso. Aí teve o Super Mario Run, tem o Mario Kart Tour. Então, assim, também não é verdade a gente falar que a Nintendo nunca lançou, não está se preocupando recentemente em lançar os seus jogos em alguma plataforma que não seja o próprio Nintendo Switch, né? Então, talvez fizesse um pouco de sentido. Agora, o que pode ser talvez um meio termo, assim, será que a Nintendo não está pensando em lançar esses jogos para mobile? E aí, por algum motivo, o jogo que vai ser lançado para o mobile antes é testado no PC, alguma coisa assim? Foi uma hipótese que eu pensei, né? Porque faria sentido, como ela nunca lançou jogos para PC, então, mas para mobile já lançou, então seria não seria algo inédito, né? Pra gente achar que é um absurdo de acontecer. É uma possibilidade. E até agora, vamos combinar, até agora a Nintendo só lançou jogos inéditos para mobile, né? Tem o Pikmin Bloom, Pokémon GO, Mario Kart Tour, o Super Mario Run, né, outros jogos de Pokémon Unite, mas a própria Nintendo sabe que uma das maneiras que ela mais ganha dinheiro, e a gente tá cansado de falar disso aqui no podcast, é relançando jogos, né? Então, por exemplo... É uma tendência. Esse jogo que nem New Super Mario Bros. Faria sentido ela relançar em algum momento, nem que fosse pro Switch, mas daí ela poderia tentar aproveitar e usar essa estratégia também para os jogos de mobile. Daí ela poderia lançar ao mesmo tempo pro Switch, pro mobile, enfim, não sei. Seria uma possibilidade. Eu acho assim, esses dois títulos, né, o Mario Plus Rabbids e o Mario Bros. Para Wii, eu acho até mais provável realmente acontecer do que esse título, por exemplo, o suposto título do Banjo para 2022. Uma coisa que ainda nem existe, um jogo que ainda nem foi lançado em nenhuma plataforma. Vai ser um jogo inédito. Aí eu acho que seria uma concorrência ruim para o console da Nintendo oferecer também esse jogo no streaming da NVIDIA, no PC, por exemplo. Ficaria duas opções para o jogador usar. E vamos supor, é um argumento a menos, possivelmente para quem queria comprar o Switch por causa de algum desses jogos, a pessoa poderia jogar por streaming no PC também, gastando menos. Acho que é interessante a gente pensar assim também. Além de pensar se vai acontecer ou não, verdade ou não, seria a gente pensar assim, vamos brincar de eu e o Brunão somos donos da Nintendo. Vamos supor que surge esse zoom dentro da empresa, essa ideia. Alguém vem com essa ideia. Quais seriam os prós e contras, entendeu? Será que valeria a pena, né? Qual seria a decisão? Porque assim, por um lado você pode pensar, eles vão pegar alguns títulos específicos que eles eventualmente podem achar que não estão competindo com o Switch e vender para muito mais gente, né? Porque tem muita gente que tem PC que não tem o Switch, por exemplo. E aí é até fácil, vamos dizer assim, você transportar os jogos de Nintendo Switch ou de Nintendo para PC, porque são jogos que não demandam tanto do hardware, né? Ainda mais que a plataforma de streaming, né? Exato. O processamento ficaria todo com o lado da NVIDIA.
Uhum. E, inclusive, a Xbox faz um negócio parecido, né? Ela tenta fazer uma questão meio parecida. Então, isso não é também uma pioneirismo no mercado. Já é uma questão que existe aí. Talvez a Nintendo esteja pensando em não ficar para trás no futuro, né? E, por outro lado, tem sempre a questão de você pensar, pô, a Nintendo sempre foi o maior diferencial de você comprar os consoles e tal. Foi justamente o fato de você ter os exclusivos ali, né? Então, será que faria sentido, né, Bruno? Ou talvez ela pensou em escolher esses 2 jogos, talvez como um experimento. Pode ser. E não é que eles estão, assim, cogitando lançar o Breath of the Wild 2, que isso sim seria, obviamente, um tiro no pé, tá ligado? Fazer um jogo que tá todo mundo esperando e aí você vender em outras plataformas. Tem essa questão, é um jogo que já tem pro Switch, já faz um tempo, inclusive ele sempre entra em promoção, esse jogo Mario & Rabbids. Não é que vendeu pouco, verdade. Mas ele tá sempre em promoção, já tem a sequência anunciada. E um jogo que é bem antigo, que seria um relançamento. Então, é difícil a gente pensar que ele estaria concorrendo diretamente com o New Super Mario Bros. U Deluxe que tem pro Switch. Enfim, até faz sentido isso que você falou, né? Talvez seja um experimento, eles estejam fazendo. E às vezes experimento no sentido interno mesmo da coisa, não que eles vão lançar para ver no que dá. Às vezes é uma questão ali, sei lá, meio controlada, eles fazem dentro da empresa, fazem uns testes, Pode ser também. focus group, sei lá. Mas... não sei, talvez ver como é que fica a experiência do jogo por streaming, não sei. Uhum. Mas é interessante, porque, que nem eu falei pra você, Bruno, teve uma época que acreditava-se que a Nintendo não ia mais conseguir vender consoles, que ela estava perdendo muito a batalha pros concorrentes, e que ela se tornaria mais ou menos uma desenvolvedora de jogos, né? E, de certa forma, né, se o rumor se concretizar, é mais ou menos um indício de que ela estaria realmente tentando se firmar, não como uma empresa que vende consoles e tem aqueles jogos exclusivos para aquele console, mas mais focada nos games em si, nos jogos em si. Então, assim, se você quiser jogar os jogos da Nintendo, você pode jogar. Você paga, né, tem o seu valor, tal, toda a marca da Nintendo, as franquias, mas você pode jogar em outros lugares também. Seria uma outra estratégia de negócio também, né? Uma questão financeira. Aí, por outro lado, as vendas do Switch continuam muito em alta, né? Uhum. Aí, por isso, talvez eu imagino que ela siga com essa abordagem principal, né? De ter um bom console com vários jogos exclusivos de franquias de sucesso. Sim, e é difícil, né? Pelo histórico todo da Nintendo, é difícil a gente pensar que vai acontecer uma coisa desse tipo. Sim. E também pensando, né, por outro lado, a questão dos jogos para mobile, que eu falei, a Nintendo lançou, são jogos como se fossem spin-offs de outras franquias. Mas não tem, são jogos exclusivos, né? Quer dizer, o Pokémon Unite está nas 2 plataformas, está no Switch também. Mas vários deles são exclusivos. Até porque, por exemplo, o Super Mario Run, a ideia da Nintendo foi: vamos fazer um jogo de Super Mario 2D para mobile. Só que como que é o controle do mobile, entre aspas? Né? Você tem uma tela touchscreen, então é diferente de você segurar um controle convencional de game. E aí, por isso que eles vieram com a ideia de fazer o Mario estar sempre em movimento e o único botão é você tocar na tela para o Mario pular no momento certo. Então, também eles, acho que tomaram cuidado em adaptar o jogo, né, fazer um jogo que funcionasse naquele tipo de plataforma, que é diferente de você fazer um jogo para o Switch. Faz sentido. Olhando pela perspectiva positiva, assim, né, será que um dia a gente vai ter jogos que nem o Breath of the Wild rodando em 4K por conta desse tipo de decisão? Colocando por streaming, tudo é possível, né? Uma empresa como a Nvidia tranquilamente tem muito recurso, né, para colocar máquinas poderosas lá no lado deles, né, para rodar os jogos do jeito que quiser, eu acredito. Bem interessante. Realmente essa parceria... Aí o problema é a limitação seria mesmo a banda, a largura de banda da internet. E vocês, galera, o que vocês acham que tá rolando? Vocês acham que é só especulação isso aí? Alguém viajou lá dentro, né? Olhou lá, viu que tinha alguns jogos e falou, pô, vai rodar no PC, mas
também tem a questão de testes, né, Bruno? Eu acho que vários jogos, quando eles estão sendo desenvolvidos, eles rodam em PC na parte da questão da... Você está criando o jogo mesmo, né? Então, é uma espécie Eu de... confesso que eu nunca li muito a fundo sobre essa parte assim mais técnica em termos de hardware, de o que eles usam para criar o jogo exatamente, quando é um jogo para console. Mas eu suponho que deve ser tudo feito em computador mesmo e depois é gerada uma versão que roda no console. E tem uma questão também que às vezes rola, que isso eu já li, que é, por exemplo, quando a empresa vai lançar um console novo, ela envia para algumas empresas o que seria um console pelado, assim, seria, né, só parte do hardware, assim. E eu não Sim. sei como chama isso, você sabe, Bruno? Tem um nome específico, sei lá. Nossa, não lembro. É um tipo de um protótipo, como se eles pegassem, por exemplo, o Switch, antes de lançarem o Switch, né, para não vazar a informação de como seria o console e tal. Eles fazem como se fosse um computadorzinho, um PCzinho, com todas as especificações do Switch, capacidade, mesma placa de processamento, mesmo tudo. E aí entregam para as empresas que vão desenvolver jogos para elas testarem naquela máquina. Seria como se pegassem o hardware do console e colocassem numa embalagem genérica para ninguém saber exatamente como que vai ser, né, como que vai ser o visual, quais funcionalidades vão ter, né, de controle, essas coisas, só para poder rodar protótipos dos futuros jogos. Exatamente. Acho que chama Development Kit. Isso, lembrei aqui. Acho que é assim que eles chamam Faz sentido. em inglês, o kit de desenvolvimento. Justamente para você ter uma noção. Bom, Brunão, era essa notícia aí, muitas perguntas, poucas respostas, mas é bem interessante, né, para a gente debater. É um tópico bem legal para a gente acompanhar daqui para frente também. Bom, e um outro tópico para hoje é o lançamento do novo jogo da franquia Big Brain Academy, que é o Brain vs. Brain. Esse jogo foi lançado essa sexta-feira, dia 3 de dezembro. Isso aí, Brunão. O jogo acabou de ser lançado, né? Começaram a sair alguns reviews, tirou nota 8, mais ou menos, considerado um bom jogo. E é um jogo bem específico, né, Brunão? Uma coisa assim, mais para você treinar sua mente, questões... Isso, eu me lembro que essa franquia já vem de um bom tempo atrás, já. Exato. Já tinham vários lançamentos dessa franquia. Originalmente tinha sido lançado para DS e para Wii. Então, né, já vem aí de alguns anos essa franquia. Ela foi meio que resgatada. A Nintendo tem feito isso com algumas franquias, né? Aquela Advance Wars estava totalmente perdida. Era um jogo só para Game Boy Advance. E vai ser lançado agora no começo, ou até a metade do ano que vem. E agora o Big Brain Academy é um joguinho interessante também, um jogo diferente. E o legal é que é um jogo da Nintendo, né? E ele não custa aquele preço de $60. Ele, lá nos Estados Unidos, sendo vendido por $29. Então, já tem um preço mais acessível também para quem quiser adquirir. Faz sentido, já que é um jogo focado, talvez, em quem gosta de uma coisa mais casual. Não vai passar tantas horas jogando para justificar um valor, o full price da Nintendo, né, de $60. E é isso, a Nintendo Life deu nota 8. No Metacritic, as pessoas deram 72% por enquanto. E só para complementar, no Brasil é R$149 o preço do jogo, que eu conferi aqui. Fechou então, Brunão? Acho que é isso, então. É isso aí, galera. Essa semana aí com tópicos mais curtinhos, mas ainda assim, claro que tinha que rolar resenha para vocês ficarem por dentro. E a gente vai acompanhando ao longo da semana para ver se tem alguma novidade em relação a esses leaks, porque gera muitas perguntas, poucas respostas, né, Brunão? Isso aí, assuntos rápidos, porém relevantes. Boa, Brunão. Muito obrigado, Brunão. Muito obrigado a todo mundo que escutou a gente até aqui. Um grande abraço. Fiquem sempre ligados no Resenha Bros. Valeu, gente. Grande abraço. Até a próxima. Como só uma chuva bruta aqui.